Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor João Humberto Cesário e hoje eu vou falar com vocês sobre o incidente de desconsideração de personalidade jurídica que está previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil de 2015. Afinal de contas, o mencionado incidente é aplicável ou não ao processo no trabalho? Esta e outras perguntas eu irei responder na sequência. Como nós sabemos, existem algumas disposições de direito material, como por exemplo o artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 50 do Código Civil, que permitem, desde há muito no nosso país, a desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, nós nunca tivemos um procedimento processual previsto para ser respeitado quando essas desconsiderações ocorrem. Isso levava e conduzia a uma situação em que a desconsideração e a consequente penhora de bens dos sócios era feita por uma simples decisão interlocutória. E isso, obviamente, gerava uma boa dose de insegurança jurídica. Visando justamente suplantar esta noticiada insegurança jurídica, foi que o legislador brasileiro, ao advento do Código de Processo Civil de 2015, cuidou de inserir no Código um procedimento a ser respeitado nestas situações. E esse procedimento, confessamente, se inspirou na jurisprudência que o Superior Tribunal de Justiça estava construindo para essa matéria com os olhos pousados no processo civil. E justamente porque a construção jurisprudencial do STJ, que inspirou o legislador processual brasileiro, estava sendo construída com os olhos voltados para o processo civil, não são pouco os juslaboralistas que dizem que esse incidente disciplinado nos artigos 133 a 137 não passam pelo crivo de compatibilidade com o processo do trabalho, principalmente quando nós nos recordamos do artigo 769 e do artigo 889 da Consolidação das Leis do Trabalho. Eu quero dizer que, respeitosamente, eu divido em parte daqueles que pensam dessa maneira. Pelo seguinte motivo: é óbvio que esse procedimento, e eu vou procurar demonstrar isso adiante, ele, se aplicado ao processo do trabalho, e eu creio que ele será aplicado, ele demandará algumas adaptações, tendo em conta as peculiaridades do processo do trabalho. Mas isso não significa, de modo algum, que nós devamos, pura e simplesmente, rechaçar a sua aplicabilidade à processualística laboral. O fundamental neste tema é que nós encontremos um meio termo que seja capaz de dar segurança jurídica àqueles que têm o seu patrimônio apresado depois de uma decisão de desconsideração, mas sem perder a necessidade de se imprimir efetividade ao processo, que aparece com muita ênfase, principalmente no processo do trabalho, onde nós tratamos da execução e, portanto, da satisfação de créditos que possuem natureza jurídica alimentar. Antes propriamente de falar do procedimento que eu proponho para nós observarmos no processo do trabalho, eu vou falar, embora essa não seja exatamente uma temática de direito processual,
quais são os requisitos que no direito do trabalho renderão e rendem ensejo à desconsideração. Vigora no direito brasileiro o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas. É justamente por isso, por exemplo, que o artigo 1024 do Código Civil nos diz que os bens do sócio não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais. Este é um princípio que, naturalmente, possui inspiração constitucional, mais especificamente no artigo 1º, inciso 4 da Constituição da República, que trata dos valores sociais da livre iniciativa. Mas há algumas situações excepcionais que é permitida a desconsideração da personalidade jurídica com o consequente apresamento de bens dos sócios para a satisfação de débitos da sociedade. Como eu já disse, basicamente, nós temos no direito brasileiro 3 disposições que tratam desta questão. O artigo 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional, o artigo 28, capte seu parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 50 do Código Civil. Antes de tudo, é necessário que nós frisemos que existem basicamente 2 teorias que justificam e estabelecem requisitos para a desconsideração. Uma chamada de teoria maior e outra chamada de teoria menor. Vale ressaltar que o uso da expressão teoria menor não possui qualquer caráter pejorativo. Antes, ele está apenas a indicar que existirão algumas situações em que serão exigidos menores requisitos para a desconsideração. Basicamente, a teoria maior está legislativamente prevista no artigo 50 do Código Civil. E a teoria menor está respaldada legislativamente no parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. E aqui eu me permito fazer a leitura de ambos para os senhores terem uma ideia do que eu estou dizendo. Pois bem, diz o artigo 50 do Código Civil: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações das obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios da personalidade jurídica. Na sequência, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente no seu caput, também estabelecem requisitos bastante duros para justificarem a despersonalização. Mas no parágrafo 5º, ele faz uma ressalva, ao dizer o seguinte: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Pois bem, nós temos no 50 do Código Civil e no 28 caput do CDC a teoria maior, onde são exigidos esforços e requisitos muito enfáticos para a obtenção da despersonalização. E temos no parágrafo 5º do 28 a teoria menor, que diz pura e simplesmente que quando a pessoa jurídica, a personalidade jurídica, for o entrave para a satisfação de determinados créditos do consumidor, poderá ocorrer a despersonalização. A questão a saber é quando uma e outra teoria serão usadas para justificar a despersonalização.
E para nós respondermos essa pergunta, nós temos que fazer uma diferenciação dos credores em credores negociais e credores não negociais. Qual a diferença de um e outro? Os credores negociais são aqueles credores que possuem força econômica e lastro financeiro suficiente para negociar a formação dos seus créditos e exigir do devedor garantias de solvabilidade. É o caso, por exemplo, de bancos e de fornecedores. E o que é um credor não negocial? É aquele credor que, por ser hipossuficiente do ponto de vista econômico, ele não tem condições de negociar em pé de igualdade com seus devedores relativamente à formação dos seus créditos. E por isso eles não têm como exigir garantias patrimoniais da satisfação futura dos seus haveres. É o caso, por exemplo, dos consumidores e dos trabalhadores, que tanto interessam ao direito e ao processo do trabalho. Portanto, relativamente aos credores negociais, aplica-se a teoria maior para a desconsideração. Logo, por exemplo, um banco, para obter a desconsideração, ele terá que provar que ficou caracterizado, por exemplo, nos termos do artigo 50, um desvio de finalidade da personalidade jurídica ou que houve confusão patrimonial. Ou ainda, nos termos do caput do artigo 28, que houve abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, um fato ou um ato ilícito ou a violação dos estatutos ou contrato social. Então, esses credores, que são mais fortes do ponto de vista econômico, eles têm que provar esses requisitos para obterem a desconsideração. Ao passo que os credores não negociais, justamente em função da debilidade econômica e da inviabilidade de eles exigirem previamente garantias maiores da satisfação dos seus créditos, eles poderão, excepcionalmente, obter a desconsideração sempre que, de algum modo, a personalidade jurídica for um óbice à satisfação dos seus créditos. É o caso dos trabalhadores. Por isso que no direito e no processo do trabalho, nós aplicamos a teoria menor. Então, todas as vezes que nós exaurimos a atividade executiva e constatamos que a inexistência de patrimônio saudável do devedor inviabilizou a satisfação do crédito dos trabalhadores, nós desconsideramos a personalidade jurídica e dirigimos a execução secundariamente aos bens dos sócios. Portanto, no processo no direito do trabalho, nós aplicamos a teoria menor, que está prevista, insisto, no parágrafo 5º do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Isto posto, agora, finalmente, eu vou começar a falar com vocês sobre o procedimento do incidente de desconsideração e como que nós deveremos adaptá-lo à realidade do processo do trabalho. Primeiramente, nós temos que falar sobre a instauração do incidente. A regra que dita como o incidente será instaurado é o artigo 133 do Código de Processo Civil de 2015, que diz o seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Portanto, a princípio, no processo civil, o incidente de desconsideração somente pode ser instaurado a pedido, seja da parte, seja do MP, quando lhe couber intervir no processo. Aqui
surge uma primeira peculiaridade do processo do trabalho. Creio eu que, em face da inquisitividade que orienta o processo do trabalho e do disposto no artigo 878 da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz que o juiz do trabalho pode promover a execução de ofício, creio eu que é perfeitamente possível que o juiz faça a instauração do incidente de ofício. Agora, uma questão deve ser notada. Quando a instauração for feita pela parte, diz o parágrafo 1º do 133 do Código de Processo Civil de 2015, que o pedido de desconsideração de personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Ou seja, você tem que justificar o porquê da necessidade de instauração do incidente. E é claro que o requisito previsto em lei, no nosso caso que lidamos com o processo do trabalho, como eu já disse ainda agora, são aqueles requisitos do artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, pois que para deferirmos eventualmente a desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho, nós nos pautamos pelos critérios da teoria menor. Analisado esse primeiro aspecto do incidente, eu agora vou propor para vocês uma questão bastante delicada e que certamente suscitará debates intermináveis por ocasião do advento do CPC de 2015. A questão é a seguinte: pode o juiz deferir uma tutela provisória de apresamento dos bens antes da citação do sócio? Esta é uma boa indagação que eu passarei agora a responder. Segundo o artigo 134, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015, a instauração do incidente suspenderá o curso do processo. A partir de então, nos termos do artigo 135, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica, se o caso for de desconsideração inversa, será citado para manifestar-se e requerer as provas no prazo de 15 dias. Pois bem, a pergunta que nós temos a partir destas colocações, como eu já fiz, é se, antes da citação do sócio, eventualmente o juiz poderá deferir uma medida provisória de urgência que, por exemplo, seja capaz de apresar o seu patrimônio, fazendo, por assim dizer, exemplificativamente falando, a constrição de numerário na sua conta corrente por via de um sistema online. A primeira resposta que vem à nossa cabeça para essa indagação, uma vez pensado o tema sob a ótica do CPC de 2015, é que isso não seria possível. Porque, afinal de contas, a regra geral do artigo 9º do Código de Processo Civil de 2015, que é uma norma fundamental do processo, adverte que não se proferirá decisão contra alguém sem que antes ele seja ouvido. Mas acontece que o artigo 9º traz algumas exceções no seu bojo. E uma dessas exceções diz respeito justamente às tutelas de urgência, ou as chamadas tutelas provisórias de urgência. Veja o que eu estou dizendo. Vamos olhar o artigo 9º. Diz o artigo 9º o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Esta é a regra geral, que diz que o contraditório deve ser prévio. Mas o Código traz algumas exceções. Diz o parágrafo único do artigo 9º. O disposto no caput não se aplica. Por exemplo, inciso 1.
à tutela provisória de urgência. E me parece que é justamente aqui o caso. Nós temos uma situação aqui em que, se o réu for citado previamente, ele poderá, por exemplo, retirar os seus ativos financeiros das suas contas correntes, de modo a inviabilizar que o juiz possa bloquear numerário suficiente para a satisfação do crédito exequendo. Portanto, é absolutamente possível que, em uma perspectiva cautelar, que seja feito o bloqueio prévio de numerário, sem oitiva, naturalmente, do devedor no caso. Aliás, há uma disposição muito interessante no Código que eu preciso de ressaltar aqui, que é a seguinte: é uma disposição que está prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil de 2015. Ele diz que, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, ou seja, estamos tratando da chamada penhora online, o juiz, a requerimento do exequente, e olha aqui a disposição, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que tornem indisponíveis os ativos financeiros. Olha que interessante. O artigo 854 adverte explicitamente que, quando o juiz for fazer a penhora online, ele não precisa, e aliás não deve, dar ciência prévia ao devedor. E esta é mais uma exceção em que o contraditório é postecipado e não prévio, como quer a regra geral do caput do artigo 9º do Código de Processo Civil. Uma outra indagação que nós poderíamos fazer é a seguinte: o juiz poderia fazer o bloqueio prévio de ofício, ou ele necessitaria de requerimento do interessado? O artigo 854, previsto para o processo civil, fala que, para a penhora online ou bloqueio online de créditos, é necessário o requerimento da parte interessada. Mas me parece que aqui nós temos mais uma vez a peculiaridade de estarmos trabalhando com o processo do trabalho, que possui índole inquisitiva e que permite que o juiz pratique os atos da execução até mesmo de ofício. Além disso, não custa recordar que o artigo 4º da Lei 10.259 permite que o juiz tome determinadas providências cautelares de ofício. A Lei 10.259, como nós sabemos, regula os juizados especiais federais. E esse artigo 4º, ele dialoga muito bem com o processo do trabalho. Então, me parece que, por ser esta uma providência cautelar e por nós estarmos no processo do trabalho, onde a lei determina que o juiz faça a execução até mesmo de ofício, se necessário for, e levando em conta o teor do artigo 4º da Lei 10.259, que, como já disse, dialoga muito bem e é sim aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, me parece que o juiz, além de instaurar o incidente de ofício, pode fazer o bloqueio prévio e cautelar de numerário na conta corrente do devedor, até mesmo de ofício, sem requerimento do interessado, portanto, se necessário for. Ultrapassado mais esse ponto da nossa discussão, eu agora quero falar com vocês sobre o prazo de defesa do réu. Como eu já disse para vocês, o artigo 135 do novo Código de Processo Civil diz que
que, uma vez instaurado o incidente, o sócio será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. É óbvio, não temos dúvida, que no processo do trabalho, o sócio deverá ser citado e poderá manifestar-se e requerer as provas que julgue pertinentes. Isso é óbvio. A questão a saber é qual o prazo que nós observaremos para que o réu possa se manifestar no processo do trabalho. Aqui no processo civil nós não temos dúvidas. O artigo 135 diz que o prazo é de 15 dias. Contudo, creio eu, esse prazo não é compatível com o processo do trabalho. E eu vou explicar por quê. Nós sabemos que no processo civil, já desde a tradição do Código de Processo Civil de 73, reafirmada agora no Código de Processo Civil de 2015, o prazo para a defesa, uma vez citado o interessado, em regra é de 15 dias. Foi por isso que o artigo 135 optou por conceder 15 dias para o réu se manifestar e requerer as provas que ele julgar pertinente depois que for citado. Mas no processo do trabalho, nós sabemos muito bem que o prazo de resposta dos réus, ele não é de 15 dias. Ele é de 5 dias e tem a sua previsão no artigo 841, parágrafo 1º, parte final da consolidação das leis do trabalho. E esse prazo, obviamente, é menor, porque nós sabemos que uma das características do núcleo duro do processo do trabalho é justamente a celeridade processual. Portanto, nós podemos dizer, o prazo de 15 dias conspira contra o núcleo duro do processo do trabalho, porque ele é muito dilatado. E 2, a regra de 15 dias não é aplicável no processo do trabalho, porque na processualística laboral o prazo de defesa é de 5 dias, consoante determina o artigo 841 da consolidação. Uma vez dito isso, agora eu quero tratar com vocês sobre a decisão do incidente e principalmente sobre a recorribilidade das decisões prolatadas no seu interior. Vamos lá. Segundo o artigo 136 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. A grande questão que se coloca a debate agora, portanto, é sobre a recorribilidade desta decisão. No processo civil, a questão é das mais simples, porque ela está regulamentada por lei. No processo civil, segundo o artigo 1015, inciso 4, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que resolve o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. O debate se torna mais acalorado, obviamente, no processo do trabalho. Por quê? Porque no processo do trabalho nós temos uma regra prevista no artigo 893, parágrafo 1º, que diz que as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato. Então, me parece o seguinte: se houver a instauração do incidente e uma vez terminada a instrução, o juiz decidi-lo e conceder ao interessado a tutela de desconsideração, o sócio não poderá recorrer imediatamente, porque esta decisão, segundo o Código, possui natureza interlocutória. E nós já vimos que no processo do trabalho as interlocutórias não são recorríveis de imediato. Portanto, me parece que nesse caso ocorrerá uma das duas situações. Se o juiz já tiver feito o apresamento cautelar e prévio de numerário, por exemplo, na conta corrente do devedor, ele convolará
esse bloqueio em penhora. E a partir daí, o devedor poderá embargar a execução. Ou, se não tiver ocorrido o bloqueio prévio, o juiz realizará a penhora e, uma vez feita a penhora, o interessado terá o prazo de 5 dias para apresentar embargos do devedor. E veja, aqui eu estou falando em embargos do devedor mesmo, e não em embargos de terceiro. Por quê? Porque este sócio já foi devidamente incluído no polo passivo da execução diante da decisão interlocutória que deferiu ao interessado a tutela da desconsideração. Portanto, ele deverá, em síntese, garantir o juízo e embargar a execução. Depois de o juiz embargar a execução, aí sim ele poderá apresentar recurso dirigido ao tribunal, que será o agravo de petição previsto no artigo 897 da CLT. Nesse caso, ele poderá discutir no agravo de petição tanto a decisão do incidente de desconsideração, bem como o próprio teor da execução em si considerada. Portanto, nós percebemos que aqui, dadas as peculiaridades do processo do trabalho, nós teremos necessariamente um tratamento um pouco diferenciado para a matéria. Mas eu já tive a oportunidade de falar com vocês em outros vídeos, e vou reafirmar aqui, que o princípio da irrecorribilidade imediata é uma regra geral do processo do trabalho, mas que comporta algumas exceções. Nós já falamos, por exemplo, o artigo 214, a súmula 214 do TST, cataloga pelo menos 3 exceções nos quais as interlocutórias podem ser objurgadas imediatamente. E me parece que haverá uma situação que poderá ocorrer por ocasião da decisão do incidente que viabilizará o recurso imediato de uma decisão interlocutória. Pense no seguinte exemplo. Um determinado exequente instaura o incidente e o juiz, depois de instruí-lo, ele indefere a tutela de desconsideração. Nesse caso, não me parece que reste outro caminho, senão o de se reconhecer ao exequente a possibilidade de interpor agravo de petição de imediato contra a decisão interlocutória que, ao resolver o incidente, indeferiu a tutela de desconsideração da personalidade jurídica. E por que aqui haveria uma exceção? Porque se nós não reconhecermos ao interessado a possibilidade de recorrer de imediato, a execução vai ficar parada eternamente. Por quê? 2. Eu não tinha patrimônio da pessoa jurídica para prosseguir com a execução. 2. Eu não deferia despersonalização e, portanto, o sócio não foi inserido na polaridade passiva da execução. Creio eu que aqui não restará outro caminho, senão, mais uma vez, nós abrirmos uma exceção e possibilitarmos que o interessado possa hostilizar a decisão do juiz por via do recurso de agravo de petição interposto imediatamente. Isto posto, de agora em diante eu vou tratar com vocês de um último tema que diz respeito à chamada desconsideração inversa. De acordo com o artigo 133, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 2015, as disposições do incidente aplicam-se à chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica. Obviamente que esta hipótese será utilizada naquelas situações em que uma pessoa física, devedora de outrem, vier a desviar o seu patrimônio para uma pessoa jurídica, almejando, assim, inadimplir com as suas obrigações. Essa possibilidade, que já era bastante presente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, agora, como vocês viram, foi
expressamente albergada pela legislação processual civil. E no processo comum, certamente ela será muito usada, por exemplo, nas ações de famílias, como nos casos de divórcio, que um dos cônjuges tiver desviado o patrimônio sujeito à partilha para uma pessoa jurídica da qual ele seja controladora. Me parece que também há margem para nós utilizarmos essa disposição no processo do trabalho. Um exemplo que me vem aqui agora à cabeça seria das ações de doméstico. Nós sabemos que o empregador doméstico necessariamente é uma pessoa física e pode ocorrer de ele desviar o seu patrimônio pessoal para uma pessoa jurídica e com isso inviabilizar a satisfação dos haveres do seu trabalhador doméstico. Numa situação como essa, naturalmente nós poderemos cogitar perfeitamente da utilização da desconsideração inversa no processo do trabalho. Gente, com isso eu finalizo o nosso vídeo sobre o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Eu sei que o tema é bastante polêmico e eu procurei apresentar aqui para vocês as minhas principais preocupações e conclusões sobre esse assunto que certamente nós enfrentaremos muito de agora em diante. Um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.